Oi, gente. Eu desejo que a graça, que a paz de Deus esteja com vocês. E eu escolhi um tema aqui para conversar com vocês a respeito. Eu já adianto, não fiquem muito impressionados com o título, tá? Eu escolhi esse título a fim de chamar atenção mesmo, porque a gente sabe que na internet a gente termina fazendo algumas coisas para chamar atenção, mas às vezes o intuito é só atrair mesmo, sabe? Como as pessoas costumam ser curiosas, então a gente acredita que usando um tema um pouco mais, né, a gente consegue terminar chamando a atenção para poder passar a mensagem do que a gente quer passar. Então o tema aqui, que eu tenho que é uma reflexão, é uma ministração. O tema que eu coloquei foi esse, maldição hereditária entre irmãos, mas eu vou explicar com todos os detalhes a respeito desse tema, por que eu escolhi esse tema, o contexto desse tema, vai ficar tudo esclarecido aqui para todo mundo. Vamos lá, o texto básico que eu escolhi é Gênesis capítulo 25, versículo 23, né? Como está escrito aí. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Desde o início, né, foi Rebeca, né, soube disso através do que Deus falou para ela. E aí os pontos principais que eu vou abordar nesse vídeo são 5 pontos, tá? O primeiro é a briga, né? Acontecia desde o ventre. Eu vou abordar esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou abordar é: eles eram extremamente diferentes, mesmo sendo gêmeos, né? Os dois vêm no mesmo ventre, nascerem no mesmo dia. O terceiro ponto que eu vou abordar é: cada um deu uma importância diferente à bênção do primogênito. O ponto que eu vou abordar é: mesmo Jacó tendo errado, se importou em receber perdão e recomeçar uma nova história. E o quinto e último ponto que eu vou abordar é: mesmo os irmãos tendo se perdoado, o assunto perdurou na geração e trouxe maldição aos edomitas, que são os descendentes de Esaú. A gente vai frisar isso também. Então, começando aqui no primeiro ponto, o primeiro fato. A briga acontecia desde o ventre. Né? As diferenças entre Esaú e Jacó começaram muito cedo, desde que Rebeca tinha contrações fortes, sem entender o real motivo, até ser esclarecido por Deus através do texto base, né? Que é o que está em Gênesis capítulo 25, versículo 22, que diz: os filhos lutavam dentro dela. Está dizendo que é contração, está dizendo que é uma luta. Então, disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Né? Ela foi consultar a Deus em oração a respeito. E aí entra o verso 23, que é quando Deus responde que duas nações há no ventre dela, os povos iriam se dividir, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Tá bem estipulado aí, né? O fato 1, eu citei os versículos que falam a respeito do tema, a respeito do assunto. A respeito de eles são diferentes desde o ventre. Não é diferente porque foram formando o caráter, né? Porque a gente sabe que existem fases, né? Existe a fase da infância, a fase da adolescência. Na fase da adolescência, assim, se acredita que existe uma tendência de transição entre a infância e a vida adulta. A adolescência, né, foi o nome escolhido, mas a adolescência nada mais é do que a transição. Sendo que o caso dos irmãos Esaú e Jacó, essas personalidades já estavam bem definidas desde o ventre, de como eles seriam quanto adultos. Fato 2, eles eram extremamente diferentes. Que é o que eu estou frisando aqui, né? E o Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28 diz: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo,
Mas Jacó era simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Dá para ver que cada um tem a sua preferência, né? O Isaac pai, ele preferia o Esaú, porque ele gostava de caça. E a Rebeca, né, como na época, a mulher geralmente era mais caseira, era mais da cozinha, do cuidado, da limpeza. E Jacó era aquele homem caseiro, né? Então ele ficava mais próximo, mais íntimo da sua mãe, né? Fazendo com que cada um ali tivesse a sua preferência. Também a respeito da personalidade deles, né? 3. Cada um deu uma importância diferente à bênção do primogênito. Aqui vai entrando no motivo do tema, do porquê do tema escolhido. Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura, Esaú. Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Se bem que Jacó pegou Esaú no ponto fraco, por quê? Jacó ele tinha voltado de uma caça, né? A caça provavelmente durava algumas horas, né? Quando já havia o costume do homem caçar, talvez não demorasse tanto, mas provavelmente ele vinha cansado, porque a caça ela tem toda uma trajetória, né? De ficar quieto, de acompanhar o animal, de ser de procurar assim, de não chamar muita atenção do animal e etc. Mas aí o que acontece? Ele volta extremamente cansado e ele vê ali comida, porque Jacó cozinhava, ficava próximo da mãe dele, e se sente atraído. E fica com vontade de comer, e Jacó aproveita a oportunidade e pede para vender a primogenitura. Né? E ele aí dá esse comentário, né? Eu tô a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura, né? Ele não viu importância na bênção que ele tinha por direito. Ele não achava importante. Ao contrário do irmão dele, que para oferecer uma oferta naquele momento de fraqueza dele, naquele momento de fome e de cansaço, com certeza Jacó viu uma importância muito grande naquela bênção, uma importância que Esaú não enxergava, né? Então daqui a gente pode entender que Jacó ele tinha ciência da importância, que essa bênção da primogenitura não era uma bênção especificamente para o presente, mas era uma bênção muito ligada com o futuro. Era uma bênção que tinha tudo a ver com longo prazo, com geração, com descendência. Uma coisa que Esaú não entendia. Por isso, ele aceitou vender. Provavelmente, se ele tivesse a noção que Jacó tinha da bênção, para o tamanho da importância dela, provavelmente ele não teria vendido. Se ele aceitou vender é porque ele não tinha noção do quanto aquela bênção iria afetar no seu futuro e no futuro da sua descendência para aceitar vender aquilo. Fato 4. Mesmo Jacó tendo errado, se importou em receber perdão e recomeçar
uma nova história. E para esse fato 4, vocês sabem, Esaú vende a bênção, como conta a história, lá em Gênesis capítulo 25, que começa a história deles. E Rebeca recomenda a Jacó usar as roupas de Esaú, quando seu pai estava muito velho, para ele pensar que era Esaú e não Jacó, para poder ele entregar a bênção. Mais na frente, Jacó foge com medo do seu irmão e ele se arrepende, né? Durante essa fuga, ele fica na casa do seu tio. Lá ele trabalha por 14 anos e é concedido a ele 2 mulheres como esposa. E mesmo assim ele queria se reconciliar com seu irmão, né? E ele queria que as coisas mudassem de rumo. Ele não queria ser marcado por aquele erro, né? O que é que acontece para que ele não seja marcado com aquele erro? Ele se arrepende. Ele se arrepende e ele deseja receber o perdão do seu irmão. Ele se preocupou com isso. Ele não queria. Ele se importou com aquilo, né? E isso é algo muito relevante que devemos muito levar em consideração. E o que ainda a respeito do fato 4 tá aqui. Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 30. A gente começou lá no Gênesis 25, já estamos em Gênesis 32. Né? Veja como a Bíblia detalha essa história. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha, realmente eu gostaria de dar um ênfase nessa palavra. Ele disse não apenas que Jacó lutou com Deus e com os homens e venceu. Ele disse, como príncipe, você lutou como um príncipe. Por que essa expressão? Por que será, né? Porque assim, um príncipe não tem costume de ir à luta, não tem costume de ir à guerra. A história, né, fala muito disso. Príncipes, na época da monarquia, não costumavam ir para a guerra. Por quê? Porque todo rei, ele tinha o seu exército, ele tinha os seus soldados, né, que já tinham essa função de ir para a guerra em nome do rei, né, em nome do príncipe, em nome da linhagem real e em nome da pátria, né, em nome daquela pátria, em nome daquele lugar. Então, quando um príncipe, né, ele montava em seu cavalo para ele ir junto com o seu exército para a guerra, era porque aquela peleja em particular, aquela batalha em particular, ela tinha uma relevância muito grande, ela tinha uma importância muito alta, porque um príncipe não costumava ir para qualquer batalha. Um príncipe, muito menos um rei, né? Os seus soldados que costumavam ir. Então, quando o rei ou um príncipe vai, é porque existe uma importância histórica muito grande, né? E o anjo fala ali como príncipe, ou seja, é como se ele dissesse assim: você deu uma importância muito grande a essa peleja. Você deu uma importância muito grande a essa briga. Você não lutou como um guerreiro, você lutou como um príncipe e prevaleceu, né? Aí continuando o diálogo, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali.
E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. Olha esse final. E a minha alma foi salva. Ou seja, era muito importante para Jacó receber uma renovação, um perdão do próprio Deus. Ele se importou muito com isso. Ele deu muita importância a isso. Então a gente vê que Jacó ele tinha um zelo desde quando ele quis comprar a bênção do seu irmão, até quando ele se encontra com Deus e luta com Deus e vence, né, ali no Val de Jaboque. Então, assim, ele deu, em todo esse período a gente pode ver que ele deu uma importância muito grande, tão grande que ele diz, né, eu vi Deus face a face, a minha alma foi salva. Então, assim, era muito importante a redenção dele. Ele queria a redenção dele por aquilo que ele fez. Ele deu muita importância porque ele queria um recomeço, uma nova história, virar a página. E foi isso que aconteceu. Fato 5. Mesmo os irmãos tendo se perdoado, o assunto perdurou na geração e trouxe maldição aos edomitas. Esse é o principal, né, que dá pra a gente entender o tema. Que assim, os irmãos eles se perdoam. Eles se perdoam. Gênesis capítulo 33 fala sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia, ou checando no seu celular, ou com acesso aí à internet, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, se você for lá em Gênesis capítulo 33, como eu tô aqui, ó, Bíblia Online, no site, e se você for olhar aqui, a partir do versículo 7, e chegou Lia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. E então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e insistiu com ele até que a tomou. E disse: caminharemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, conforme os passos dos meninos, até que chegue o meu dia. Pouco antes, né? Mostra aqui o encontro de Esaú e Jacó. E Jacó, ele queria muito se reconciliar com seu irmão, né? E ele consegue. Ele consegue se reconciliar com seu irmão. Ele consegue também redenção diante de Deus pelo que ele tinha feito, né? Então, assim, entre os irmãos, né, não havia mais descontentamento entre os irmãos. Mas, conclusão, não podemos permitir que influências ruins do passado afetem a nossa personalidade no presente, mas que em Cristo possamos ter uma identidade formada nele. Vou explicar também essa conclusão. Quando a gente vai pesquisar aqui, né, uma pesquisa básica, muito básica na Wikipédia, a respeito de Edom, que é os Edomitas ou os descendentes de Esaú. Chegou uma parte que eu achei interessante, e que eu até marquei mas eu acho que ele não ficou. E aí fala um pouco sobre a história do povo aqui, sobre o porquê tinham esse nome, mas eu cheguei até a ver uma parte mais interessante.
Os edomitas se estabeleceram nas áreas mais adequadas para a agricultura. Isso foi depois da morte de Esaú, né? Ele foi tendo filhos, crescendo. Os edomitas também habitavam aldeias localizadas em picos isolados, mesmo que a existência de locais habitados seja atestada por fontes egípcias. Poucos locais eram habitados. Durante a primeira Idade do Ferro, o habitat é pequeno e disperso em centro urbano. A história e a operação desses sítios ainda não são claras. A principal atividade parece ser o pastoralismo. Até a época síria, Edom era considerado uma entidade tribal ou segmentada sem administração central. Como que a gente chamaria hoje em dia? Um povo, como é que eu posso dizer? Um povo mais rural, um povo mais bárbaro. Basicamente, acho que a gente chamaria assim. E quando a gente vai olhar aqui a Bíblia mais à frente, né, depois de Gênesis, depois dessa história de Esaú e Jacó, da bênção e tudo mais que acontece, como eu contei, Jacó consegue redenção diante de Deus, Jacó consegue a redenção diante do seu irmão, ele consegue virar a página, ele consegue uma coisa, isso é que é interessante sobre Jacó, porque ele procura consertar aquilo que ele fez, não ficar, eu errei, então acabou, né? Porque às vezes, né, na vida do cristão, né, quando há um erro, um pecado, eu errei, então não tem mais o que fazer, eu sou assim mesmo, eu erro mesmo e as coisas são por isso mesmo. Não, não, não. Né? Assim como Jacó, né, vê que a redenção, né, em Deus, porque ele primeiro procurou se redimir e ser perdoado primeiro para com Deus, para que depois ele fosse se corrigir com seu irmão, né? Então fica essa lição também muito importante a respeito de Jacó, que um erro ele não tem o poder de definir o resto da nossa história, né? Ele não pode ser usado para definir o resto da nossa história, mas que ele pode ser consertado sim, ele pode ser corrigido sim. E aqui no livro de Obadias, muito mais à frente, muito depois de Gênesis, temos aqui, né? 31º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a história do profeta Obadias e suas profecias voltadas para o reino de Edom e os edomitas. Os israelitas eram descendentes de Jacó e os edomitas descendentes do seu irmão Esaú. A autoria do livro é atribuída a Obadias, sendo que este é o menor livro do Antigo Testamento. Através de um capítulo, podemos entender que tal divisão entre descendentes. Um momento aqui. Através de um capítulo, podemos entender que tal divisão entre descendentes gerou conflitos entre os povos. O profeta teve previsões em relação aos edomitas, devido à crueldade com que trataram os outros povos. Quando os israelitas foram levados para o cativeiro na Babilônia, o reino de Edom nada fez para ajudar. E pior, né, que eles fizeram aqui, né? Se alegrou com os problemas enfrentados por eles, né? Além de eles ajudarem os babilônicos a invadirem os seus irmãos, os israelitas, eles ainda se alegraram com a derrota dos seus irmãos. Obadias profetiza a queda e a completa destruição de Edom devido à sua arrogância, orgulho e crueldade em relação aos israelitas. Além disso, mostra que após a queda de Edom, Israel será restaurada. Portanto, neste livro podemos entender as profecias dadas pelo profeta Obadias ao reino de Edom, mostrando a necessidade de termos compaixão e solidariedade com o próximo. Meu Deus, isso é muito importante. E a respeito da conclusão, vou reler novamente com vocês a conclusão. Espera aí o sistema aqui carregar, porque tem um versículo que eu gostaria muito que vocês vissem em 1 Coríntios capítulo 2. Porque o que acontece? Aquilo aconteceu no passado, né? Aquele atrito entre Esaú e Jacó aconteceu no passado, mas a gente vê que ainda no futuro, quando Esaú e Jacó já tinham morrido, havia ressentimento e havia divisão entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Eles não deixaram aquele assunto morrer. Eles não deixaram aquele assunto passar,
né? Porque os próprios irmãos que tinham passado por aquela situação se perdoaram, por que a linhagem deles, a geração deles, a descendência deles tinham que levar aquilo, né? Isso foi um erro muito grande para a descendência de Esaú, né? E quando a gente vai refletir aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Através desse versículo, podemos entender que, através do Espírito Santo, nós podemos, quando permitimos que o Espírito Santo aperfeiçoe a nossa vida e o nosso coração, segundo o seu querer, nós podemos possuir a mente de Cristo. E quem possui a mente de Cristo não pode ter ressentimento. Quem possui a mente de Cristo não pode ter mágoa escondida, né? O perdão tem que ser liberado porque o próprio Cristo perdoou os nossos pecados. Então, quem é a descendência de Esaú, né? Para querer manter um conflito com a descendência de Jacó por uma coisa que tinha se passado há tantos anos atrás. Quem tem a mente de Cristo deve seguir o seu exemplo, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como conclusão, não podemos permitir que influências ruins do passado, como foi do caso de Esaú, afetem a nossa personalidade, como no caso da descendência de Esaú no futuro, no presente, para que em Cristo possamos ter uma identidade formada nele. Então, como eu falei de identidade, eu falei aqui da mente de Cristo. A conclusão, e eu espero que essa mensagem seja bem recebida, né? Por isso que eu coloquei esse tema, né? Maldição hereditária entre irmãos. Mas foi exatamente porque, assim, houve brecha na descendência de Esaú para permitir que aquele ressentimento continuasse, né? Se eles tivessem seguido o exemplo de ter a mente de Cristo, de buscar o perdão, isso não teria acontecido, né? Mas para quem deseja seguir a Cristo, seguir os seus princípios, é possível, assim como Jacó, se reconciliar e viver uma nova história. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e que Deus possa abençoar a tua vida.